Nós temos aqui dois comentaristas nos Estados Unidos, a Ana na costa oeste, lá na Califórnia, o Rodrigo Constantino na costa leste, na Flórida. Vou começar pela Ana, então, para falar um pouquinho das declarações do Joe Biden em relação a Cuba, Ana. Essa preocupação, né, que o Fiuza levantou é uma preocupação de muita gente aqui nos Estados Unidos, né? Eu, principalmente, morando num estado que a gente fala de deep blue, né, profundamente democrata. Tanto é que essa semana, por exemplo, aqui no condado de Los Angeles, em toda a grande Los Angeles, a volta das máscaras será aí obrigatória mesmo para as pessoas que já estão totalmente vacinadas. Então, isso tudo que a gente fala, né, que foi basicamente o tema do nosso primeiro programa, a liberdade, a gente vê que essa palavra está conectada de várias maneiras, várias vertentes, várias esferas, até no nosso dia a dia. E dentro desse contexto todo, né, aí vem os acontecimentos aí agora em Cuba para encostar ainda mais nessa palavra liberdade. Então, a gente vê que isso está sendo cerceado, e o que preocupa a posição da Casa Branca, da atual Casa Branca, é que a gente vê que não é apenas uma retórica para inflamar alguma base eleitoral que, porventura, tenha impulsionado Joe Biden aí para a extrema esquerda, eu até diria isso, né? Acho que o Rodrigo vai concordar comigo. O antigo Partido Democrata de John Kennedy, esse partido não existe mais. Os democratas moderados, até Bill Clinton ali, mais ou menos, não existe mais. Hoje a gente vê uma versão Yankee do PSOL, com políticas muito radicais, com cerceamento de liberdade. Os nomes não são dados, né? O comunismo, Ronald Reagan, acho que foi o primeiro presidente americano que deu ao nome o império do mal ao comunismo. Ele colocou exatamente esse nome, todos os discursos dele em relação ao comunismo ele chamava de o império do mal. E aí a gente vê que dentro desse contexto aí que o Fiuza trouxe, está acontecendo agora, né, como eu mencionei aqui em Los Angeles, uma tentativa de voltar a várias imposições por parte do governo, cerceando as liberdades, mas essa semana também, Lacombe, aí a gente olha como o círculo fecha. A própria Casa Branca já anunciou que está em contato com redes sociais para derrubar contas que venham a colocar qualquer desinformação sobre a Covid-19 ou sobre as vacinas. Mas aí fica a pergunta: o que é desinformação? Perguntas são desinformações ou perguntar não pode? Nós sofremos isso aqui, né, na derrubada aí do nosso primeiro programa. Questionamento, que tipo de questionamento é desinformação? Porque se a gente voltar à fita, lá atrás, no ano passado, 2020, discutir ou sequer questionar a origem do vírus era um tipo gravíssimo de desinformação. Contas foram derrubadas, pessoas foram banidas das redes sociais, e aí agora eles vão colocar mais uma tag de desinformação, sendo que agora é possível discutir a origem do vírus. Então é tudo muito preocupante, porque esse discurso de cercear as liberdades da Casa Branca e dessa administração de Joe Biden não é uma retórica. No dia a dia, as políticas que estão enforcando as liberdades, elas estão em curso. Um rápido comentário, Ana, antes de passar para o Constantino. Nosso amigo Paulo Porto de Mello, que é médico, neurocirurgião, mas tem uma especialização em infectologia em Harvard, quer dizer, um cara que estuda isso profundamente, ele teve também problemas com o canal dele. Então, ele me perguntou, mas meu Deus do céu, quais são os médicos da plataforma que decidem que o que eu falo é questionável, ou é errado, ou é falso? Então, é tudo muito estranho. Mas vamos continuar aqui caminhando na reação do presidente Joe Biden a esse movimento que surgiu lá em Cuba no último fim de semana. Constantino, antes, vamos fazer o seguinte, porque, tem o Joe Biden falando essas bobagens todas que ele tem falado, mas a gente tem do outro lado, né, o senador americano Marco Rubio, que tem uma origem cubana,
né, fazendo um bom contraponto, né, um contraponto verdadeiro. Então vamos dar uma olhadinha num trecho de uma fala do Rubio, e aí o Constantino fala em seguida. By the way, that system in Cuba that shuts down the internet, guess who gave it to them? China. China built it, China installed it, and I believe China operates it on behalf of the Cuban government. So it's a Chinese system that they're using to shut down the internet. Constantino, então nem todo mundo pensa como o Joe Biden, que bom. Exatamente, Lacombe. O que a gente vê aí na fala do Marco Rubio, uma fala contundente, alimenta alguma esperança, né? Assim como o governador da Flórida também, Ron DeSantis, que tem adotado uma postura parecida e, como eu já disse, mandou uma carta um tanto furiosa para o presidente Joe Biden, cobrando uma ação mais enérgica dele. Pegando o que o Lacombe e a Ana disseram, né? E eu gosto muito desse poder de síntese, eu acho que a gente pode chamar de cubanização do Ocidente, o que está acontecendo e que se acelerou com a pandemia. É por isso que a reação fora de Cuba é tímida, né? E por isso que não é mais parecida como seria, por exemplo, na época de um democrata como JFK, que era católico, anticomunista, defensor do livre mercado e de menos impostos. Opa! Né, você menciona essas características hoje, como é que você poderia imaginá-lo no Partido Democrata, do Bernie Sanders, da Alexandra Ocasio-Cortez, né, e da Kamala Harris? Então, o que está mudando é o Ocidente. É isso que é o mais preocupante, porque Cuba sempre foi uma ilha presídio caribenha, diminuta, com 11 milhões de escravos, e um regime tirânico que servia de simbolismo para idiotas úteis lá fora. Né? Hollywood, que ama o Fidel Castro e Che Guevara, essa turma que não finge não saber que eram dois psicopatas. Né? Agora, veja como está mudando. Né? O Black Lives Matter, que alguns desinformantes insistem em chamar de movimento racial, contra o racismo nos Estados Unidos, fundado por marxistas que querem implodir o sistema, né? O Black Lives Matter, quando Fidel Castro morreu em 2016, se manifestou com uma mensagem apenas assim: rest in power, descanse no poder, não o famoso descanse em paz. Agora, o Black Lives Matter se manifestou também nessa semana, quarta-feira, e publicou uma thread dizendo basicamente o seguinte: o culpado pela situação em Cuba é o governo americano, que tem que tirar o embargo, é sempre a mesma ladainha, é a mesma narrativa da CUT, da UNE, do MST, do PT, do PCdoB, né? E não vamos esquecer os tucanos, porque quando Fidel morreu, que eu já mencionei em 2016, o José Serra, que é o mais comunista dos tucanos, o chamou de herói. Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo marxista, falou que um grande líder que lutava e lembrava a luta dos oprimidos contra os poderosos tinha falecido, e até mesmo Aécio Neves, que se vendia como o mais moderado dos tucanos, disse que um presidente que era um grande líder do mundo morreu. Né? Então, o Black Lives Matter agora culpa o embargo, que é só uma justificativa chinfrim e vagabunda de quem tem narrativas e não liga para os fatos, né? E defendeu o governo cubano, saiu em defesa do governo. Então vamos a alguns dados, só para a nossa audiência entender. Cuba tem uma população bastante representativa de negros, mas uma população. Já na população carcerária é mais de 80%. E já no Partido Comunista Cubano, é menos de 1% e nenhum cargo de grande relevância. É tudo assessor. Né? Tem um escritor negro chamado Carlos Moore, que foi buscar asilo fora de Cuba. Ele foi exilado por denunciar o quê? O racismo do regime ditatorial de Castro, né? Que também era muito homofóbico. Leiam um relato do Reinaldo Arenas, que virou, inclusive, filme com Javier Bardem. Né? O que acontecia com gays em Cuba. Isso até o Fidel, mais tarde, acabou assumindo, né? Admitindo. Mas com o negro era parecido. Né? Então, o Carlos Moore tem um livro chamado O Marxismo e a Questão Racial, um livrinho pequeno, onde ele compila, basicamente, citações de Marx e Engels para mostrar que isso não vem do nada. Para mostrar que os fundadores do marxismo que influenciaram o regime, a Revolução Cubana, liderada por Castro, né, eles eram imperialistas, arianos, preconceituosos e racistas. E não são declarações isoladas, fazem parte da essência do seu pensamento, até porque ambos beberam da mesma fonte, Hegel.
que era um preconceituoso. Né? Então, eu selecionei algumas passagens, mas só não quero cansar. Né? Se fechar os olhos, o nosso telespectador vai jurar que está diante de um defensor de Hitler. Né? E se parece. Né? Talvez a evolução superior dos arianos e dos semitas se deva à abundância de carne e leite na sua alimentação. Sendo que, comparado ao resto de nós, a palavra N é até proibida nos Estados Unidos hoje. Né? Nigger, né? É o que há de mais perto do reino animal. Ele é, sem nenhuma dúvida, o representante mais adequado para esse distrito, desqualificando lá um lugar. Né? Se lamentamos que a liberdade dos beduínos do deserto tenha sido suprimida, não podemos nos esquecer de que estes mesmos beduínos eram uma nação de ladrões. Né? Fomos espectadores da conquista do México e nos regozijamos com ela. É do interesse de seu próprio desenvolvimento que ele seja no futuro colocado sob a tutela dos Estados Unidos. Isso Marx e Engels. Né? E aí vai. Né? O problema dos nossos marxistas é que eles não leram nem Marx. Né? Nem Marx eles leram. Quando você lê as cartas e os livros dessas figuras, e do próprio Che Guevara, né? O que exala a cada linha é preconceito, ódio, desprezo, né? Povo de bandido, povo de piolento, povo de suíno, é só isso que tem. Né? Che Guevara mandava cartas e está tudo no diário, só não foi configurado ali no diário da motocicleta, né? Quando pegaram a parte romântica. Mas está no diário, nos diários do Che Guevara. Ele mandando carta para a ex-mulher, para o pai, falando que tinha sede de violência, que tinha prazer com o odor de sangue. Né? Isso é o Che Guevara, que mandava fuzilar a mulher grávida. Então, assim, o que choca é ver Black Lives Matter e companhia, né, achando que fala em nome dos negros ou movimentos de minorias, de LGBT, que, de alguma forma, botam que nem o Jean Willis Boina para simular a figura do Che Guevara, que era um machista, homofóbico, racista. Então, assim, é impressionante o grau de desinformação ou de tentativa deliberada de jogar para baixo do tapete as informações.